O amor acabou? Deus ainda pode restaurar o seu casamento. Você já se perguntou por que o amor que um dia parecia eterno agora parece ter se apagado em silêncio? Por que Deus permite que corações que se prometeram para sempre enfrentem o frio da distância e o peso da solidão? Hoje você vai descobrir o que realmente acontece quando o amor parece morrer e como Deus, em silêncio, prepara um milagre onde todos só veem ruínas. Porque talvez o que você está vivendo agora não seja o fim do amor, mas o primeiro movimento de uma restauração que só o céu pode explicar. Eu sei o que é olhar para o lar e sentir que o amor se perdeu entre os dias, entre as palavras não ditas. Eu já caminhei por esse vale de silêncio, já questionei se Deus ainda estava ouvindo, se Ele de fato estava ao meu lado. E foi ali, no meio da dor, que entendi. Deus nunca se afastou. Apenas esperava que meu coração se calasse para ouvir sua voz. E o que eu vou te revelar hoje talvez mude completamente a forma como você entende o amor, o perdão e o poder de Deus sobre os relacionamentos. Porque o que parece ter acabado pode estar apenas sendo preparado para renascer. Quando o amor silencia, há um instante quase invisível em que o amor deixa de falar. Ele não termina de forma abrupta, não chega com o peso de uma separação anunciada. Ele apenas se apaga, lentamente, como uma chama que consome o último resto de oxigênio. O casal ainda divide o mesmo espaço, mas algo essencial já se perdeu no ar. Os gestos se tornam automáticos, os olhares se desviam e as conversas são reduzidas a frases curtas, ditas apenas por obrigação. O que antes era lar agora soa vazio. É como se duas almas ocupassem a mesma casa, mas morassem em mundos diferentes. O amor não morre de repente. Ele adoece em silêncio. E o primeiro sintoma é a ausência das pequenas coisas. O bom dia distraído, o toque rápido de afeto, o sorriso que não volta mais. Aos poucos, o coração se acostuma a viver sem a presença viva do outro. A rotina toma o lugar da emoção, e a convivência passa a ser apenas uma forma educada de sobreviver ao que restou. É nessa hora que muitos acreditam que acabou. Mas o que realmente está acontecendo é um chamado, um convite para olhar além do que os olhos veem e perceber o que Deus está tentando dizer por trás desse silêncio. Porque o silêncio dentro de um casamento é uma linguagem. Ele fala sobre feridas não tratadas, palavras que ficaram presas, mágoas que se transformaram em muros. Mas também fala sobre um coração cansado, que já não sabe mais como amar, e sobre um Deus que se recusa a desistir. Enquanto o casal se distancia, ele continua ali, observando, esperando a chance de restaurar o que foi ferido. E muitas vezes, o primeiro passo da restauração começa quando o barulho das acusações cessa e o Espírito Santo encontra espaço para sussurrar. Há um tipo de silêncio que destrói, mas também há o silêncio que prepara o terreno para o milagre. Quando as discussões cessam, quando as justificativas já não servem e o cansaço domina, é nesse ponto que Deus costuma agir. Porque Ele não compete com o barulho. Ele fala na pausa. E talvez o que você esteja chamando de fim seja apenas o intervalo antes do renascimento. O amor pode ter se calado, mas o Deus que o criou ainda fala. Ele não desiste do que um dia abençoou. Esse momento de silêncio é o espelho da alma. É nele que cada um precisa encarar as próprias falhas, não as do outro. O silêncio obriga a ouvir o próprio coração. E muitas vezes, é ali que se descobre que o problema nunca foi a falta de amor, mas o excesso de ruídos. O ruído das expectativas, da pressa, da rotina, das feridas antigas. Quando tudo isso se cala, o que sobra é o que é verdadeiro. E é nesse vazio que Deus planta a semente da restauração. Talvez você esteja vivendo esse tempo agora, o tempo em que parece que não há mais nada a dizer, em que a distância entre vocês é maior do que o corredor da casa. Mas Deus ainda está aí. Ele não foi embora porque o diálogo acabou. Ele continua trabalhando no invisível, reordenando o que se perdeu.
A restauração começa dentro, no silêncio do coração que decide não desistir. O amor, quando vem de Deus, pode até se calar por um tempo, mas nunca deixa de existir. Quando o amor silencia, é hora de ouvir o que o céu está dizendo. É hora de permitir que Deus toque o que o orgulho feriu, que Ele refaça o que a pressa quebrou. O silêncio pode ser doloroso, mas também pode ser o berço de um novo começo, porque há histórias que Deus escreve de novo, não com novas pessoas, mas com corações renovados. E quando o amor volta a falar pela graça, ele já não soa como antes. Ele vem mais maduro, mais verdadeiro, mais divino. As feridas invisíveis do casamento. Há dores que ninguém vê. Elas não aparecem nas fotos sorridentes nem nas legendas que dizem felizes para sempre. São feridas silenciosas, profundas, que não sangram por fora, mas corroem por dentro. São mágoas antigas guardadas em cofres de orgulho, promessas não cumpridas que se transformaram em desconfiança, e palavras ditas no calor da raiva que continuaram ecoando muito depois do perdão ser dito apenas da boca para fora. Essas feridas são invisíveis, mas reais, e é nelas que o amor, pouco a pouco, se perde. Todo casamento carrega histórias que o tempo não apaga. Às vezes, uma simples palavra mal colocada cria uma rachadura imperceptível. Outras vezes, é o descuido constante, a falta de tempo, o olhar desatento. Quando essas pequenas falhas se acumulam, o coração se fecha. E o que antes era partilha vira competição. O que era cumplicidade se transforma em defesa. O casal passa a viver como dois estranhos unidos por compromissos, mas separados por ressentimentos. E o mais doloroso é que, muitas vezes, ninguém percebe o quanto está ferindo o outro, até que o amor já esteja sangrando por dentro. Essas feridas invisíveis têm um poder devastador porque elas não são tratadas, elas são escondidas. O casal aprende a conviver com a dor, mascarando-a com sorrisos em público e silêncios em casa. Mas a dor negada não desaparece, ela se acumula, se transforma em frieza e depois em indiferença. É nesse ponto que muitos acreditam que o amor acabou, quando na verdade o amor está apenas soterrado debaixo das mágoas que nunca foram entregues a Deus. Deus não trabalha em corações fechados, mas Ele também não abandona os feridos. Ele espera o momento em que um dos dois tenha coragem de abrir a ferida e expor o que realmente está doendo. Só então o processo de cura começa. Porque enquanto o casal tenta resolver tudo com palavras ou estratégias humanas, o problema continua se alimentando no invisível. Mas quando o coração se abre diante de Deus, o invisível se torna visível e a graça começa a agir. Muitos casamentos se perdem não pela falta de amor, mas pela falta de cura. O amor existe, mas está encoberto por dores antigas. É como uma casa linda, mas cheia de rachaduras nas paredes. Por fora parece tudo bem, mas basta uma chuva mais forte para o telhado começar a ceder. O mesmo acontece com o relacionamento. Quando as feridas não são tratadas, qualquer tempestade vira ameaça de desabamento. Mas Deus é especialista em reconstruir o que o tempo danificou. Ele não apenas tapa as rachaduras, ele refaz os alicerces. Ele cura lembranças, limpa corações e renova o olhar. O que o ser humano tenta esconder, Deus revela com amor. Ele não expõe para envergonhar, mas para restaurar, porque nenhuma ferida é profunda demais para o toque do Criador. Nenhuma dor é velha demais para o poder da graça. As feridas invisíveis são, na verdade, os pontos exatos onde Deus quer agir. E quando Ele começa, não há orgulho que resista, não há distância que impeça, não há passado que impeça o novo. O amor verdadeiro não nasce da ausência de dor, mas da escolha de continuar amando mesmo com cicatrizes. Quando dois decidem deixar Deus tocar onde dói, o milagre começa. Porque o amor que sobrevive às feridas se torna mais puro, mais consciente e mais próximo do divino. Quando Deus parece distante, há dias em que orar parece inútil.
Você fala, mas o céu parece mudo. Procura respostas e encontra silêncio. É nesse ponto que muitos acreditam que Deus se afastou, que ele virou o rosto, que não se importa mais. Mas e se esse silêncio não for ausência, e sim presença disfarçada? E se Deus, ao invés de se calar por descuido, estiver te ensinando a ouvir o que só pode ser compreendido no vazio? Quando o casamento entra em crise, é comum que um dos dois, ou ambos, sinta que Deus não está mais ali. O amor esfriou, a fé vacilou, as orações parecem não surtir efeito. Mas o que o coração não percebe é que, muitas vezes, o próprio Deus permite o deserto para despertar o que a rotina adormeceu. Ele permite o silêncio para que o casal aprenda a depender dele, e não apenas das próprias forças. Porque enquanto tudo está bem, é fácil dizer, Deus está conosco. O verdadeiro teste acontece quando o lar está em ruínas, e ainda assim a fé se mantém. Deus não se afasta, ele observa. Ele trabalha nos bastidores enquanto o ser humano acredita que está sozinho. É nesse aparente abandono que ele prepara o reencontro. O mesmo Deus que parece distante é o mesmo que guia cada detalhe do que está sendo reconstruído. Ele não interrompe o processo, porque o processo é o caminho da transformação. Quando ele se cala, está lapidando. Quando não responde, está moldando. O silêncio de Deus não é castigo, é convite. Um convite à reflexão, à humildade, à entrega. É como se ele dissesse: pare de tentar resolver sozinho. Pare de achar que o amor depende apenas do outro. Olhe para dentro e me deixe agir. E quando esse momento chega, quando o coração finalmente se rende, algo muda. O que parecia vazio começa a ser preenchido de paz. O que parecia perdido começa a ser iluminado pela esperança. Há casais que só se reencontram quando aprendem a buscar Deus, não apenas como socorro, mas como centro da vida. É nesse ponto que o relacionamento deixa de ser uma tentativa humana de felicidade e se torna um propósito divino. E o que nasce desse reencontro é mais sólido, porque foi testado pelo fogo e purificado pelo tempo. Deus pode parecer distante, mas ele está mais perto do que nunca. Ele se revela nas pequenas coisas, no perdão inesperado, no gesto silencioso de reconciliação, no desejo repentino de tentar outra vez. Ele não precisa falar alto para ser ouvido. Ele age em detalhes, em pensamentos, em atitudes que antes pareciam impossíveis. O problema é que a dor grita mais alto do que a fé, e quando o coração se fecha, o silêncio de Deus parece vazio. Mas se o coração permanece aberto, esse mesmo silêncio se transforma em presença. Deus não deixou de ouvir. Ele apenas está esperando o momento certo de agir, o instante em que o casal entenderá que não é possível reconstruir sem colocá-lo no centro. A distância que você sente pode ser, na verdade, o espaço que ele criou para entrar. Porque quando Deus parece longe, é sinal de que algo em você precisa se aproximar. A fé é o fio invisível que mantém o coração ligado ao céu. E quando tudo o que resta é esse fio, é o suficiente para o milagre começar. O silêncio de Deus não é o fim da história. É o intervalo entre o pedido e a resposta. E quem espera com fé, descobre que o que parecia ausência sempre foi amor disfarçado de paciência divina. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. O orgulho que destrói pontes. Poucas coisas corroem um relacionamento tão silenciosamente quanto o orgulho. Ele começa pequeno, quase imperceptível. Uma resposta atravessada, um gesto de impaciência, um pedido de perdão que nunca vem. Aos poucos ele ergue muros onde antes havia pontes. O orgulho é o disfarce mais perigoso da dor, porque faz o coração acreditar que está se protegendo, quando na verdade está se isolando. É o veneno que faz cada um querer ter razão em vez de ter paz, e que transforma o lar em um campo de batalha disfarçado de convivência. O orgulho faz com que o casal deixe de olhar nos olhos,
porque encarar o outro é encarar o próprio erro. Faz com que as conversas terminem antes de começarem, porque a vontade de vencer o argumento é maior do que o desejo de entender. É o orgulho que impede o "me perdoa" e adia o "vamos tentar de novo". Ele não grita, não bate a porta, mas apaga lentamente o amor, substituindo o diálogo por silêncio e o carinho por indiferença. E quando o orgulho toma conta, até o amor mais puro perde voz. Deus não opera em corações endurecidos. O orgulho fecha a porta por dentro e impede que a graça entre. Ele transforma feridas em muralhas e mágoas em justificativas. Quantas vezes um casamento poderia ter sido restaurado com uma simples atitude de humildade? Quantas vezes a paz estava a um pedido de perdão de distância? Mas o orgulho faz parecer humilhação o que, na verdade, seria libertação. Ele distorce o amor e coloca o eu acima do nós. A verdade é que o orgulho nasce do medo. Medo de se machucar de novo, medo de ser rejeitado, medo de perder o controle. E por trás desse medo há uma ferida espiritual. A incapacidade de confiar que Deus pode curar o que a gente não consegue resolver. O orgulho tenta manter as aparências, tenta preservar a imagem, mas perde a essência. Porque não há força maior do que reconhecer a própria fraqueza diante de Deus. É nesse momento que o coração se torna fértil para o recomeço. Em muitos relacionamentos, Deus deseja restaurar, mas encontra portas trancadas pelo orgulho. Ele bate, espera, chama, mas o casal continua tentando resolver com o próprio entendimento. E enquanto o ego fala, a voz divina se cala. O orgulho impede o milagre porque ele faz o ser humano acreditar que pode salvar o amor sozinho. Mas Deus não compartilha a glória da restauração. Ele a realiza por inteiro quando há entrega. O primeiro passo da cura é o reconhecimento. Admitir que o orgulho tem sido um obstáculo é permitir que Deus volte a agir. Porque a humildade é a chave que destranca o céu. Quando o coração se curva, o milagre se levanta. Deus não restaura lares apenas com palavras bonitas. Ele restaura com corações quebrantados. E um coração quebrantado é mais poderoso do que qualquer discurso. O orgulho destrói pontes, mas a humildade as reconstrói. Quando um decide ceder, o Espírito Santo começa a mover o outro. Quando alguém escolhe perdoar, o amor começa a respirar de novo. E quando ambos decidem se humilhar diante de Deus, o que antes era ruína se transforma em altar. Porque onde há humildade, há presença divina. E onde há presença divina, o impossível se torna possível. Se o seu relacionamento parece preso num ciclo de silêncio e distância, talvez o que precise ser vencido não seja o outro, mas o seu próprio orgulho. Deus não se agrada da altivez, mas ele se aproxima dos que reconhecem que sem ele, não há reconstrução verdadeira. O amor não se perde por falta de sentimento, mas por excesso de vaidade. E quando essa vaidade cai, o amor volta a fluir com a força de um rio que encontra novamente o seu curso. Talvez hoje o que Deus esteja pedindo não é que você tenha razão, mas que tenha compaixão. Que olhe o outro com o mesmo olhar de misericórdia com que ele olha você. Porque só quem conhece o perdão divino entende o poder da rendição humana. E quando o orgulho é deixado aos pés da cruz, o casamento que parecia condenado renasce em paz. O amor verdadeiro não se impõe, ele se oferece. E onde há entrega, há restauração. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. O tempo que cura e revela. O tempo é um mestre silencioso. Ele não fala, mas ensina. Não impõe, mas transforma. Em um casamento ferido, o tempo pode ser o remédio que muitos rejeitam. Porque curar exige paciência, e a alma humana tem pressa para resolver o que o coração ainda não compreendeu. Quando o amor esfria, o primeiro impulso é tentar consertar tudo de uma vez, como se os sentimentos obedecessem ao relógio. Mas Deus trabalha diferente. Ele usa o tempo não para castigar, e sim para revelar.
É no tempo que o orgulho se desfaz. É no tempo que o perdão amadurece. É no tempo que o olhar muda. E aquilo que antes parecia imperdoável passa a ser compreendido com misericórdia. O tempo não apaga o que aconteceu, mas mostra o porquê aconteceu. Ele não elimina a dor, mas transforma o sentido dela. E quando o casal aprende a enxergar o tempo como aliado de Deus, descobre que o silêncio de hoje pode ser o testemunho de amanhã. Deus opera em ritmos que o coração humano não entende. Enquanto um se desespera com o que parece perdido, o outro talvez já esteja sendo moldado em secreto. O tempo separa não para afastar, mas para reconstruir em lugares diferentes o que depois será unido de forma mais forte. E é por isso que muitos milagres demoram. Não porque Deus esqueceu, mas porque Ele está preparando os dois lados da ponte antes que o reencontro aconteça. Há dores que só o tempo cura, porque precisam ser maturadas na alma. Perdoar de verdade não acontece de um dia para o outro. Reaprender a amar não é um comando automático, é um processo de reconstrução interna. E o tempo é o instrumento que Deus usa para lapidar o coração e torná-lo capaz de amar de novo sem medo. O problema é que enquanto esperamos, a ansiedade tenta sabotar o processo. Queremos que o milagre aconteça agora, que o outro mude hoje, que a dor acabe já. Mas Deus nunca se apressa, porque Ele sabe que milagres apressados se desmancham como areia nas mãos. A maturidade espiritual vem quando entendemos que o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo investido em cura. É nas longas pausas que a fé se prova verdadeira. Quando não há mais o que fazer, resta apenas confiar. E confiar é entregar o controle e descansar em Deus, mesmo quando nada parece mudar. Esse é o tipo de fé que move o céu. A fé que permanece firme mesmo sem sinais visíveis de transformação. O tempo também revela. Ele expõe intenções, purifica motivações, mostra o que era amor e o que era apenas apego. Às vezes, o tempo separa para que o casal perceba o quanto se perdeu de si mesmo tentando sustentar a aparência de um relacionamento. Outras vezes, o tempo mostra que a raiz do problema não era o outro, mas as feridas internas que cada um trazia antes mesmo de se encontrarem. É o tempo que revela que o amor não é apenas emoção, é escolha diária. Deus usa o tempo como um espelho espiritual. O que parecia o fim com o passar dos dias começa a se mostrar como recomeço. As memórias que doíam passam a ensinar. As orações que pareciam sem resposta começam a fazer sentido. O coração que estava endurecido começa a amolecer. O tempo não muda Deus, mas muda quem espera nele. E quando essa transformação acontece, o reencontro se torna inevitável. Porque dois corações moldados pela graça sempre se reconhecem. Se hoje o tempo parece cruel, lembre-se de que o mesmo tempo que separa também prepara. A semente precisa morrer na terra antes de florescer. O inverno precisa cumprir seu ciclo antes que a primavera retorne. Assim é com o amor. Há períodos em que tudo parece frio e sem vida. Mas o que está acontecendo debaixo da superfície é um milagre que só será visível no momento certo. Não apresse o processo. O tempo de Deus é preciso e perfeito. Ele não chega antes para não te encontrar despreparado. E não chega depois para não te perder no desespero. Ele age no instante exato em que o coração se torna capaz de entender o propósito da dor. E quando esse momento chega, o que parecia ter sido perdido pelo tempo é devolvido com um brilho novo. Não como antes, mas melhor, porque o tempo curou e Deus revelou. A voz de Deus no meio do caos. Quando tudo desaba e o coração parece não suportar mais, é natural perguntar: onde está Deus em meio a tanto caos? Quando o amor se rompe, a casa se torna fria e as promessas parecem distantes. É difícil acreditar que Ele ainda fala, mas é justamente nesses momentos que a voz de Deus se torna mais clara. Não porque Ele grita, mas porque o silêncio ao redor finalmente nos obriga a escutar. Deus não fala na tempestade para assustar.
Ele fala no meio dela para guiar. A voz de Deus raramente chega com barulho. Ela se manifesta em forma de paz quando tudo dentro de você está em guerra. É um pensamento suave que aparece quando você já desistiu de pensar. É o desejo repentino de perdoar quando o coração ainda sangra. É aquela lembrança de amor em meio à raiva. O impulso de orar quando parecia não haver mais fé. Deus fala em sinais sutis, mas o mundo moderno, cheio de distrações e ruídos, nos treinou a não perceber. Ele não compete com o caos, ele o redime. Há momentos em que Deus fala permitindo que tudo se desorganize, porque o caos é, muitas vezes, o único lugar onde o orgulho se cala. Enquanto tudo está em ordem, achamos que estamos no controle. Mas quando a vida se despedaça, quando o casamento desaba, é aí que o coração se abre para a intervenção divina. O caos não é o fim, é o estalar do vaso antes que o oleiro o refaça com perfeição. Muitos procuram ouvir Deus em milagres espetaculares, mas esquecem que Ele fala na simplicidade. Ele fala através de um versículo que toca de forma diferente, de uma conversa inesperada, de um sonho que reacende a esperança. Às vezes, a voz de Deus é uma lembrança que surge do nada, como se alguém tivesse sussurrado ao coração: "Não desista, ainda não acabou." E essa frase, que parece pequena, tem o poder de mudar tudo, porque ela vem carregada de presença. A voz de Deus também se manifesta no desconforto. Ele fala quando algo dentro de você diz: "Não é esse o caminho", mesmo quando tudo parece lógico. Ele interrompe planos, quebra rotinas e bagunça certezas, não para punir, mas para redirecionar. O caos é, na verdade, o ambiente perfeito para ouvir o que ignoramos durante a calmaria. É quando tudo o que é humano falha que o divino se torna audível. Deus fala diferente para cada coração. Às vezes é com firmeza, às vezes com ternura. Há dias em que ele fala para consolar, e outros em que fala para confrontar. Ele não usa uma voz nova. Ele desperta a consciência que já estava ali. E o mais surpreendente é que, quando reconhecemos sua voz, o caos não necessariamente desaparece, mas o medo vai embora. Porque quem ouve Deus no meio da tempestade não precisa mais ver o sol para acreditar que o dia vai chegar. O problema é que muitos esperam ouvir Deus resolver o caos, quando Ele está falando para transformar o coração. A restauração de um casamento não começa com o outro mudando, mas com um de vocês decidindo ouvir a voz de Deus antes de reagir, antes de responder, antes de julgar. Ele não fala apenas para explicar o que aconteceu, mas para ensinar a amar de novo, a recomeçar, a enxergar o outro como ele vê. A voz de Deus é o fio que sustenta o coração no escuro. Mesmo quando tudo parece ruir, ela continua sussurrando: "Confia em mim." E confiar é obedecer mesmo sem entender. É continuar caminhando quando nada faz sentido. Porque a voz que vem de Deus não traz confusão, traz direção, não traz culpa, traz propósito. Se você está no meio do caos agora, talvez essa seja a forma que Deus encontrou para te fazer escutar de novo. Não se trata de castigo, mas de chamado. O caos é o estúdio onde Deus grava as palavras que restauram o amor. E quando você finalmente se cala para ouvi-lo, descobre que ele nunca deixou de falar. Foi apenas você que estava ouvindo o barulho errado. E é nesse instante que tudo muda. Porque quando a voz de Deus entra no caos, o caos obedece. O coração volta a bater no ritmo da esperança. A casa começa a respirar paz, e o que antes era confusão se torna testemunho. Ele ainda fala, e cada vez que você escuta, o amor que parecia perdido volta a nascer dentro de você. Quando o amor deixa de ser sentimento, há um ponto em todo relacionamento em que o amor precisa amadurecer para continuar existindo. No início, ele é emoção. É o toque que arrepia, o olhar que aquece, a presença que basta. Mas com o tempo, a emoção se acalma, e o amor é colocado diante de uma escolha. É nesse momento que ele deixa de ser apenas sentimento e passa a ser decisão.
E é aí que muitos casamentos se perdem, porque confundem o fim da emoção com o fim do amor. O amor humano é volátil. Ele muda conforme o humor, o dia, as circunstâncias. É fácil amar quando se é correspondido, quando há harmonia, quando o outro parece feito sob medida. Difícil é amar quando o cansaço domina, quando o outro não entende, quando a convivência mostra defeitos que os olhos não viam. É nesse ponto que o amor verdadeiro se revela, não como um impulso, mas como um compromisso. Porque quem ama de verdade não sente apenas, escolhe. Amar como Deus nos ensina é decidir permanecer mesmo quando os sentimentos oscilam. É compreender que o amor não se sustenta em emoção, mas em propósito. E o propósito é aquilo que o tempo, as discussões e a rotina não conseguem destruir. O amor que vem de Deus é aquele que resiste aos dias maus, que continua servindo, cuidando e acreditando mesmo quando o outro parece distante. Ele não depende de retorno, porque nasce da graça, não da troca. Quando o amor deixa de ser sentimento, ele passa a ser obediência espiritual. É quando o coração entende que amar é um ato de fé. Não é esperar sentir vontade para perdoar. É perdoar para que o coração volte a sentir. Não é esperar o outro mudar para recomeçar. É recomeçar para que o outro encontre inspiração para mudar. É agir com amor mesmo quando não há emoção, porque a emoção é instável, mas o amor como decisão é eterno. É nesse estágio que o casamento se transforma em ministério. O lar deixa de ser apenas um espaço de convivência e se torna um altar, onde cada ato de paciência, cada palavra dita com cuidado, cada renúncia feita em silêncio, se torna um culto a Deus. Amar, quando é difícil, é servir ao próprio Criador, porque Ele é o amor em sua essência. E quando o casal aprende a amar como Ele ama, a casa se enche de algo que não pode ser fabricado: paz. Muitos dizem que o amor acabou porque não sentem mais o mesmo de antes. Mas o amor não desapareceu, ele apenas mudou de forma. O amor que começa com paixão se transforma em escolha, em fidelidade, em constância. É como o fogo de uma lareira. No início é chama alta, barulhenta, intensa. Depois se torna brasa, silenciosa, mas capaz de aquecer por muito mais tempo. O amor maduro é assim, discreto, firme e impossível de apagar. Quando o amor deixa de ser sentimento, ele começa a refletir a natureza divina. Jesus não amou porque sentiu, amou porque escolheu. Ele serviu, perdoou, entregou. E é esse tipo de amor que sustenta os relacionamentos quando tudo o mais falha. Não se trata de romantismo, mas de sacrifício, de escolher continuar mesmo quando seria mais fácil desistir. É o amor que entende que a promessa feita diante de Deus é sagrada demais para ser quebrada por orgulho ou desânimo. E o mais belo é que, quando o amor se torna decisão, os sentimentos voltam, não os mesmos, mas mais profundos. O respeito renasce, o carinho retorna, e a paixão se transforma em admiração, porque Deus recompensa o amor perseverante. Ele devolve o brilho ao olhar de quem decidiu permanecer, mesmo quando a emoção se foi. Se o seu casamento parece frio, não conclua que acabou. Pode ser apenas o momento em que Deus está chamando vocês a amar de um modo mais maduro, mais sólido, mais parecido com o amor dele. O amor verdadeiro não é o que sentimos nos dias fáceis, é o que praticamos nos dias difíceis. E quando o amor se torna decisão, nenhuma distância, falha ou tempo é capaz de destruí-lo, porque o que é sustentado pela vontade humana pode ruir, mas o que é firmado na vontade de Deus permanece para sempre. O poder do perdão, que liberta. Perdoar é uma das tarefas mais difíceis que Deus coloca diante do coração humano. A dor grita, o orgulho se defende, a mente insiste em lembrar o que aconteceu. Perdoar parece injusto, parece fraqueza, parece ceder ao que machucou, mas é o contrário.
O perdão é o ato mais forte que um ser humano pode praticar, porque ele exige morrer para o próprio ego e permitir que Deus assuma o controle da ferida. O perdão não é esquecimento, é libertação. E quem o pratica não apenas cura o outro, cura a si mesmo. Em muitos casamentos, o que mantém o casal separado não é a falta de amor, mas a falta de perdão. O ressentimento é um veneno sutil. Ele se disfarça de autoproteção, mas corrói lentamente a alma. Ele transforma a lembrança em cicatriz aberta, impede a paz, congela a emoção e fecha o coração para o recomeço. O perdão é a chave que abre essa prisão. Enquanto o casal se prende ao que foi dito ou feito, o inimigo vence. Mas quando um decide perdoar, o amor volta a respirar. Deus não pede que perdoemos porque é fácil, mas porque é necessário. Ele sabe que sem perdão não há restauração verdadeira. E o perdão que ele nos ensina não é emocional, é espiritual. É uma decisão. Você não precisa sentir vontade de perdoar para fazê-lo. Precisa apenas escolher obedecer. Quando o coração decide perdoar, Deus começa a curar o que a emoção ainda resiste em liberar. E aos poucos, a dor perde força, a raiva se dissolve, e a paz ocupa o espaço que o rancor deixou. O perdão é o território onde o milagre começa. É como abrir uma janela em uma casa fechada há anos. O ar novo entra, a luz volta a iluminar, e o ambiente se torna habitável novamente. Um relacionamento ferido precisa dessa ventilação espiritual. O perdão renova o ar, limpa as lembranças, dá espaço para o amor recomeçar sem o peso do passado. Porque não há como construir o novo sobre escombros de mágoa. É preciso deixar que Deus varra o que ficou. Mas perdoar não significa aceitar o erro como se nada tivesse acontecido. Significa escolher não deixar que o erro defina o futuro. Significa soltar o controle da justiça nas mãos de Deus e confiar que Ele sabe restaurar melhor do que nós sabemos punir. O perdão não absolve o outro do que fez, mas absolve você do fardo de carregar a dor. Quem perdoa não ignora o que passou, apenas decide que o passado não terá mais poder sobre o presente. Há casais que passam anos presos no mesmo ciclo de mágoas, repetindo discussões antigas, ressuscitando feridas que já deveriam estar cicatrizadas. Isso acontece porque o perdão ainda não aconteceu de verdade. O perdão não é uma palavra dita em voz alta, é uma entrega feita em silêncio. É dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, mas me ensina a perdoar como o Senhor me perdoou. E quando essa oração é sincera, o céu se move. Deus entende a dor do coração ferido. Ele viu cada lágrima, ouviu cada palavra não dita, conhece cada injustiça. Mas ele também sabe que o perdão é a ponte para a libertação. Enquanto a alma insiste em punir, continua presa ao ofensor. Quando perdoa, rompe o vínculo com a dor. Por isso, o perdão não é apenas para quem errou, é principalmente para quem quer ser livre. O perdão é um ato de fé. É acreditar que Deus pode restaurar o que o homem destruiu. É confiar que o amor que vem dele é mais forte do que a ferida que o outro causou. E é justamente nessa confiança que o milagre começa a florescer. O coração que perdoa abre espaço para o Espírito Santo agir. E o lar que perdoa se torna território de cura. Porque o perdão traz de volta o que a mágoa havia roubado. A presença de Deus. Se há algo em você que ainda dói, uma lembrança que não passa, uma palavra que ainda fere, coloque isso diante de Deus agora. Peça a Ele coragem para perdoar, mesmo sem sentir vontade. Porque o perdão não depende de quem errou, depende de quem escolhe ser livre. E quando o perdão é liberado, a alma respira. O amor se renova e o milagre da restauração se torna inevitável. O perdão é o início de tudo o que Deus ainda vai reconstruir. Ele não apaga o passado, mas transforma o significado dele. O que antes era dor se torna testemunho, e o que antes era ruína se transforma em alicerce. Porque quem perdoa experimenta algo que o mundo não entende.
a paz que só o céu pode conceder, o amor que Deus ensina. O amor humano é limitado, condicionado, frágil. Ele ama quando é amado, se entrega quando é correspondido e recua quando é ferido. Mas o amor que Deus ensina vai além da reciprocidade. É o amor que dá sem exigir, que serve sem esperar retorno, que permanece mesmo quando não é reconhecido. Esse é o amor que sustenta um casamento quando todos os outros motivos falham. O amor que vem de Deus não depende das circunstâncias, porque ele nasce da essência divina, e o que vem dele não se esgota. Deus não criou o amor para ser um sentimento passageiro, mas uma expressão da sua natureza. Ele é o próprio amor, e por isso nos chama a amar como ele ama. O problema é que a humanidade tenta amar com a força das emoções, e as emoções mudam. Por isso tantos desistem quando o amor se torna difícil. O amor humano busca conforto, o amor divino busca propósito. O primeiro quer ser feliz, o segundo quer ser fiel. O amor que Deus ensina não é sobre sentir, é sobre refletir o caráter dele em cada atitude. Quando um casal aprende a amar dessa forma, algo sobrenatural acontece. As discussões diminuem porque a necessidade de vencer dá lugar ao desejo de compreender. O orgulho cede espaço à compaixão, e o lar se torna um reflexo do próprio coração de Deus. Amar como Deus ensina é enxergar o outro não como inimigo, mas como missão. É entender que a pessoa que está ao seu lado foi colocada ali para moldar, lapidar e amadurecer o seu amor até que ele se torne incondicional. Jesus ensinou que o verdadeiro amor não é aquele que ama os que nos amam, mas o que é capaz de amar até os que nos ferem. Esse é o amor que cura, que transforma, que liberta. É o amor que olha além das falhas e vê o valor, que perdoa porque entende a fragilidade do outro, que não busca o seu próprio bem, mas o bem do relacionamento. O amor que Deus ensina não ignora as dores, mas decide amá-las até que deixem de doer. Em um casamento restaurado por Deus, o amor deixa de ser um contrato e se torna um pacto de duas almas que decidem ser instrumentos do amor divino, uma na vida da outra. É um amor que ora junto, que luta junto, que chora junto, que se levanta junto. Quando esse amor entra em casa, a atmosfera muda. Os mesmos problemas continuam existindo, mas agora há paz dentro deles, porque o amor de Deus não remove a tempestade. Ele acalma o coração durante a tempestade. O amor que Deus ensina é o oposto do amor que o mundo vende. O mundo diz: ame enquanto for bom para você. Deus diz: ame mesmo quando dói, porque é assim que eu amo você. O mundo ensina a desistir quando acaba o prazer. Deus ensina a permanecer quando começa o propósito. O amor dele é o único capaz de transformar dor em força, distância em aproximação e passado em aprendizado. Ele não busca emoção, busca eternidade. E a beleza desse amor é que ele contagia. Quando um dos dois começa a amar como Deus ensina, o outro sente. Não há resistência que dure diante de um amor constante, sereno e verdadeiro. Porque o amor divino não impõe, ele inspira. Ele não pressiona, ele transforma. Ele é o reflexo de Cristo no lar. Paciente, generoso, persistente, inabalável. Aprender a amar como Deus ama é o ponto de virada de qualquer relacionamento. É o momento em que o casal deixa de viver por expectativas e passa a viver por propósito. É quando o amor deixa de ser uma busca pelo que falta e se torna gratidão pelo que se tem. Esse tipo de amor não é cego. Ele enxerga todas as imperfeições, mas escolhe continuar. Se o seu casamento parece fragilizado, peça a Deus para te ensinar a amar como Ele ama. Ore para ver o outro com os olhos da graça e não com os olhos da dor. Porque o amor humano termina quando a paciência acaba, mas o amor de Deus começa exatamente aí. E quando esse amor entra, o que parecia fim se transforma em recomeço. Porque o amor que Deus ensina não é apenas sentimento, é milagre em forma de persistência. O reencontro com o propósito.
Há momentos em que o casamento parece ter perdido o sentido. O que antes era sonho se torna rotina. O que antes era riso se transforma em peso. As promessas feitas diante de Deus parecem distantes. E o coração começa a se perguntar: por que continuamos juntos? É nessa hora que Deus convida o casal a voltar à origem. Não à origem da emoção, mas à origem do propósito. Porque todo amor que nasce debaixo da bênção divina tem uma razão maior do que o simples desejo de ser feliz. Ele tem missão. Deus não une pessoas apenas para que elas se façam companhia. Ele une destinos para cumprir propósitos eternos. O casamento, quando vivido sob essa ótica, deixa de ser uma busca por prazer e se torna um caminho de amadurecimento espiritual. Cada diferença, cada conflito, cada momento de silêncio tem um papel no plano de Deus para transformar os dois em algo que sozinhos jamais seriam. Ele usa o lar como uma oficina de crescimento, e cada dificuldade é uma ferramenta que molda o caráter e fortalece a fé. O reencontro com o propósito começa quando o casal entende que o amor é meio, não fim. Ele é o canal através do qual Deus manifesta seu cuidado, sua paciência e sua graça. O amor humano busca receber. O amor com propósito busca servir. E quando o casamento volta a esse centro, o fardo se torna mais leve. Porque já não se trata de o que o outro me oferece, mas de como posso ser instrumento de Deus na vida do outro. Esse é o amor que amadurece, o amor que permanece. Muitos relacionamentos se perdem porque tentam viver sem propósito. Eles se sustentam apenas no afeto, e o afeto, quando não é alimentado pela fé, enfraquece. Mas quando o casal volta os olhos para o propósito de Deus, tudo ganha sentido. A rotina passa a ser ministério, o cuidado vira expressão de fé, e até os desafios se tornam oportunidades para que Deus seja glorificado através da união. O casamento deixa de ser sobre dois tentando se entender, e passa a ser sobre dois caminhando na mesma direção. A vontade de Deus. O propósito de Deus para o casamento não é apenas manter duas pessoas juntas, mas torná-las parecidas com Cristo. O amor conjugal é uma representação visível do amor invisível de Deus pela humanidade. Ele é paciente, persistente, redentor. Quando o casal compreende isso, o relacionamento deixa de ser palco de disputas e se torna terreno de santificação. Cada perdão concedido, cada lágrima compartilhada, cada escolha de permanecer é um ato de adoração. Deus sempre usa o que o mundo chama de fim para relembrar o propósito original. Às vezes, o distanciamento é a pausa que ele permite para que os dois voltem a escutá-lo. O sofrimento, por mais duro que pareça, pode ser o chamado para uma nova aliança, não apenas entre duas pessoas, mas entre o casal e o próprio Criador. O reencontro com o propósito é o momento em que o casal entende que não está junto apenas por afinidade, mas por designação divina. E é nessa compreensão que a restauração acontece. Porque quando um casal volta a se ver como parceiros no plano de Deus, o amor renasce de forma natural. O coração deixa de buscar perfeição e começa a valorizar presença. O que antes era cobrança vira companheirismo, e o que antes era ferida vira força. O propósito une o que o orgulho separou. Ele cria raízes mais profundas do que a emoção e mais firmes do que o tempo. Se hoje você sente que o relacionamento perdeu o rumo, talvez o que falte não seja amor, mas direção. Pergunte a Deus qual é o propósito dessa união. Peça que Ele mostre o motivo pelo qual colocou vocês lado a lado. E quando o propósito for revelado, o amor encontrará um novo significado. Porque onde há propósito, há sentido. Onde há sentido, há paz. E onde há paz, Deus habita. O reencontro com o propósito é o ponto em que o casal deixa de lutar um contra o outro e começa a lutar juntos contra tudo o que ameaça o que Deus construiu. É o momento em que o casamento deixa de ser apenas uma história humana e passa a ser um testemunho vivo da fidelidade divina. E quando isso acontece,
Não há dor, tempo ou falha capaz de destruir o que foi reerguido sobre o alicerce do propósito de Deus. Quando o milagre começa em silêncio, o milagre raramente chega com aplausos. Ele não entra com luzes, não faz alarde, não anuncia que está vindo. Ele nasce quieto, escondido, no mesmo silêncio onde o desespero antes gritava. É nesse lugar secreto, invisível aos olhos, que Deus começa a operar a restauração. Enquanto o coração busca sinais visíveis, o céu trabalha nos bastidores. E quando nada parece mudar, é exatamente aí que o milagre começa a germinar. Deus não precisa de espetáculo para agir. Ele se move na sutileza. O milagre do amor restaurado começa no instante em que um dos dois decide orar com sinceridade, mesmo sem esperança. Quando as palavras acabam e a única oração possível é um suspiro, o Espírito Santo traduz o que o coração não consegue dizer. A restauração começa nesse tipo de oração, simples, crua, sem discurso, porque é nela que há verdade. Deus não age no barulho das promessas, mas no silêncio da entrega. Muitos esperam que o milagre venha de fora. Um pedido de desculpas, uma mudança repentina, um gesto que devolva a fé. Mas os milagres de Deus sempre começam dentro. O primeiro a ser restaurado não é o relacionamento, é o coração. Ele limpa a alma antes de reconstruir o lar. Porque o milagre que não começa dentro é apenas aparência. E Deus não trabalha com aparências. Ele reconstrói de dentro para fora, peça por peça, emoção por emoção, até que o coração volte a pulsar com o ritmo da graça. O silêncio do milagre é confuso para quem vive de urgência. Esperar dói, confiar cansa. Acreditar parece ingênuo. Mas Deus age exatamente no tempo em que tudo parece parado. É nesse intervalo que Ele molda atitudes, cura feridas, remove o que impede o novo. O silêncio é o solo fértil onde a fé cria raízes. Porque se o milagre viesse rápido, o coração não aprenderia a confiar. E Deus não está apenas restaurando uma história. Ele está formando um novo coração dentro dela. Há um tipo de silêncio que não é vazio. É gestação. É o tempo em que o invisível está sendo preparado. O milagre é assim. Nasce pequeno, imperceptível, e só se revela quando já está maduro. Enquanto você ora achando que Deus não está ouvindo, Ele está reescrevendo destinos. Enquanto você chora achando que está sozinho, Ele está regando o terreno onde a semente da restauração está brotando. O céu nunca se cala por acaso. E quando o milagre começa a se manifestar, ele não traz barulho, traz paz. É um olhar diferente, uma palavra mais doce, um toque que volta a ter sentido. São gestos simples, mas carregados de algo sagrado. É a presença de Deus voltando a habitar no meio do que parecia ruína. E quando essa presença se instala, o lar muda de atmosfera. A casa é a mesma, as pessoas são as mesmas, mas tudo soa diferente. Porque onde o Espírito Santo entra, o amor reaprende a respirar. O milagre em silêncio também exige perseverança. Ele não é instantâneo, é contínuo. Cada atitude de fé, cada escolha de não revidar, cada oração feita sem testemunhas, é parte do processo. Deus usa o cotidiano como instrumento de transformação. O perdão concedido em pensamento, a paciência escolhida no meio da raiva, o amor praticado quando a vontade é desistir. Tudo isso é tijolo do milagre que Ele está erguendo. Talvez você ainda não veja nada, mas o céu já está em movimento. O que hoje parece silêncio é o prelúdio da resposta. O milagre começa nas pequenas decisões que passam despercebidas. O desejo de tentar mais uma vez, a vontade de ouvir a palavra, a força para não desistir. É assim que Deus opera, sem espetáculo, mas com perfeição. Ele não mostra o processo para proteger o propósito. Quando o milagre finalmente floresce, ele não parece milagre, parece natural. Porque Deus trabalha com tamanha delicadeza que o impossível acontece como se sempre tivesse sido possível. É por isso que muitos não percebem o instante exato em que tudo mudou. Mas um dia,
Ao olhar para trás, você vai perceber. Foi naquele silêncio, naquele tempo em que parecia sozinho, que Deus estava mais perto do que nunca. O milagre da restauração não vem com ruído, vem com reconciliação. Ele nasce de corações que aprenderam a esperar, de lágrimas que se transformaram em semente, de orações que não foram esquecidas. E quando ele chega, não há dúvida. O amor não voltou porque alguém insistiu. O amor voltou porque Deus o ressuscitou. O amor que ressuscita. Há amores que parecem mortos, histórias que perderam o brilho, promessas que se apagaram, lares que se tornaram frios como sepulcros de sentimentos antigos. Mas Deus é especialista em ressuscitar o que o mundo já deu por encerrado. Ele é o Deus que chama à vida o que estava em silêncio, que sopra fôlego sobre o que já foi considerado perdido. O amor pode ter se calado, o coração pode ter endurecido, mas quando Deus decide tocar, até o que parecia irreversível começa a pulsar de novo. A restauração não acontece de forma mágica. Ela é fruto da fé que persiste, da oração que não cansa, da esperança que insiste em permanecer mesmo quando tudo parece contrário. O amor que ressuscita nasce de um reencontro com o próprio Deus. É quando o casal entende que o amor humano não basta e convida o divino a ocupar o lugar central. É quando as feridas viram altar, as lágrimas se tornam sementes e o passado deixa de ser prisão para se tornar testemunho. O amor ressuscitado é diferente. Ele não volta igual ao que era antes. Volta mais maduro, mais consciente, mais profundo. O amor que ressuscita conhece a dor e por isso valoriza a paz. Ele entende o peso das palavras e aprende a usá-las com cuidado. Ele reconhece o poder da presença e aprende a permanecer. Quando Deus restaura, Ele não devolve o que foi perdido. Ele entrega algo novo, refinado pelo fogo da provação. O amor que ressuscita também traz um novo olhar sobre o outro. O mesmo rosto, o mesmo nome, mas agora visto com gratidão e não com cobrança. O amor renascido enxerga o valor que antes o costume havia encoberto. Ele volta a admirar, volta a cuidar, volta a servir. E o que antes era apenas convivência se torna comunhão. Porque o milagre do amor restaurado não está apenas em estar junto novamente, mas em ser transformado para amar melhor. Deus nunca desperdiça uma história. Quando Ele permite que o amor morra, é apenas para provar que também tem poder para ressuscitá-lo. E quando isso acontece, o lar se torna testemunho vivo de que o impossível é apenas o cenário onde o divino se manifesta. O amor que ressuscita é uma prova da fidelidade de Deus, um lembrete de que as promessas feitas diante dele continuam vivas mesmo quando o coração duvida. Há casais que se reencontram por vontade e há casais que se reencontram por milagre. Quando o reencontro é movido por Deus, o amor que volta não é apenas humano, é celestial. É o tipo de amor que suporta o tempo, o silêncio, a distância, porque já morreu e ressuscitou uma vez. Ele carrega em si a marca da graça. Foi ferido, mas curado. Foi quebrado, mas reconstruído. Foi esquecido, mas renascido em fé. Se você acredita que o amor acabou, lembre-se, o Deus que ressuscitou Lázaro é o mesmo que pode ressuscitar o seu relacionamento. Nada está morto demais para aquele que é a própria vida. Mesmo que o diálogo tenha se perdido, mesmo que as feridas pareçam incuráveis, mesmo que a distância tenha criado muros altos demais, Deus tem poder para transformar ruína em restauração. Ele é o autor das segundas chances, o Deus dos recomeços silenciosos e das promessas que o tempo não apaga. O amor que ressuscita é a resposta de Deus às orações feitas em lágrimas. É o sopro divino que devolve cor ao que se tornou cinza. É a certeza de que o que foi feito com fé nunca está perdido. Quando o milagre acontece, não há como negar. Não foi força humana, não foi acaso, foi Deus. Ele fez o impossível de novo. Esse é o amor que vence a morte. O amor que atravessa o deserto e encontra o oásis.
O amor que cai de joelhos diante da cruz e volta a se levantar mais forte. Porque o amor verdadeiro, quando entregue nas mãos de Deus, não morre. Ele ressuscita. E quando renasce, traz em si o perfume da eternidade. É o amor que já conheceu a dor, mas agora conhece também a graça. É o amor que recomeça, não porque precisa, mas porque escolhe. O amor que vem de Deus nunca termina. Ele apenas se transforma até se tornar eterno.